Então, função afim. Hoje nós vamos corrigir a atividade que ficou pendente aí na aula passada. Então, corrigindo essa atividade, a questão número um pediu o seguinte: determine os zeros ou raízes das funções. O que é isso, professor? Determinar os zeros, gente, é a mesma coisa que determinar as raízes. Quando a questão fala em determinar os zeros, o próprio nome já está dizendo, ó, quais são os valores de x que vai fazer a função se tornar zero. Então, a minha primeira função, a função da letra A, ela é f de x igual a 4x menos 8. E para encontrar o zero, a gente vai fixar aqui o f de x igual a zero. Ou seja, no lugar de f de x, eu já vou colocar um zero, porque aí eu vou descobrir qual é o valor que x vai ter, né, para que essa função seja zero. Então, para encontrar o zero da função, basta pegar o f de x, ou o g de x, ou o h de x, e colocar ele igual a zero. E aí você vai resolver a equação. Nesse caso aqui, a gente vai resolver aqui, ó, 4x menos 8 igual a zero. Esse sinal de igualdade aqui, gente, ele é muito poderoso, viu? Ele diz o seguinte, ó. Ele diz que um lado, esse primeiro membro, ele é igual ao segundo membro. Ele está dizendo isso através desse sinal. Isso significa dizer que tanto faz eu colocar o 4x do lado direito, aliás, 4x menos 8, viu? Completo. 4x menos 8 do lado direito ou do lado esquerdo, que não vai ter problema, certo? Eu inverter os lados aí, desde que essa inversão não venha incompleta. Como assim incompleta, professor? Do jeito que eu vou fazer agora. Por exemplo, se eu escolho pegar somente o menos 8 e passar para o outro lado, aí você vai precisar mudar o sinal. Por quê? Porque eu estou pegando somente uma parte daquilo que está lá no primeiro membro. Então vai ficar assim, ó, 4x igual, vou pegar esse menos 8 e passar para o outro lado. Vai ficar positivo. Por que eu faço isso? Porque meu objetivo é encontrar o valor de x. E na minha equação, o 8, né, que está perto do x, juntamente com o 4, está atrapalhando eu encontrar esse valor. Então, eu já retirei o 8 desse lado aqui, passei para o outro, ele veio positivo. Agora falta retirar o 4. Ó. E toda vez que eu retiro um número de perto de um membro para outro, eu inverto a operação. Isso aconteceu com menos 8 quando eu transferi para o outro lado, ele veio positivo. E agora eu vou deixar o x sozinho e vou transferir o 4 para lá. Só que o 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, certo? E daí, essa fração aqui representa o 8 dividido por 4. Toda fração é uma divisão. Então, 8 dividido por 4 aqui vai dar 2. Ou seja, o que eu acabei de fazer foi descobrir a raiz, né? A raiz da equação f de x. Ou seja, o valor que quando eu substituir aqui em x, vai fazer a função zerar. Se você quiser fazer o teste, é só pegar. Ó. O x está multiplicando 4, então vai ficar 4 vezes x, que no caso é 2, então 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 dá zero, certo? Então, a gente acabou de encontrar o valor que vai zerar a função f de x, certo? Mesma coisa você vai fazer para a letra B e C, certo? Pergunto se ficou alguma dúvida com relação a essa explicação, porque minha intenção agora, gente, nesse terceiro bimestre, é deixar algumas questões aqui, né, sem resposta, justamente para que vocês encontrem lá e me enviem
corretamente lá no WhatsApp. Mas a forma de fazer vai ser idêntica aí à letra A, certo? Então, por isso que eu queria saber se vocês tiverem alguma dúvida. Já posso até deixar montado aqui, ó, a letra B, que é g de x igual a menos 2x menos 20. Como você vai fazer esse valorzinho igual a zero, então você pode já colocar o zero do outro lado. Deixar aqui, ó, menos 2x menos 20. Inverter os lados, né, na verdade, os membros. Já que é costume nosso encontrar o valor da letra sempre do lado esquerdo. Então, deixa dessa forma e já começa a resolver daqui. Você nota que a parte da letra está negativa. Tenha cuidado com isso, certo? Você poderia até usar um artifício aqui de multiplicar por menos um toda a equação. Quando você faz essa multiplicação, você inverte o sinal. Então, 2x está negativo, você deixa ele positivo, e menos 20 está negativo, você transforma ele em positivo. Tudo isso porque você multiplicou por menos um. É uma ferramentazinha que a gente usa para modificar os sinais das equações. Aí você vai resolver isso aqui, ó. Quando você resolver, você vai encontrar exatamente o valor de x. Alguma dúvida? Posso passar? Pode. Número 2. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos. Aí você tem alguns pontos. Está dizendo que o gráfico dessa função, a função do primeiro, a função do primeiro grau, ela obedece à lei de formação, gente, dessa forma: f de x é igual a ax mais b, né? Lembra disso? A gente vai só revisar aqui, ó. Esse a é o coeficiente angular, esse b aqui é o coeficiente linear. Função do coeficiente angular: definir se a função é crescente ou decrescente. Se a função é crescente, o a é maior do que zero, ele é positivo. Se a função é decrescente, esse a vai ser menor do que zero, ou seja, negativo, certo? Ele define a declividade da função. E o b, ele é responsável por identificar o local onde vai cortar o eixo y, certo? E outra coisa falando do a, esse a é o coeficiente angular e ele pode ser encontrado da seguinte forma: yb menos ya xb menos xa. Eu consigo encontrar esse alfa, esse a no caso aqui, coeficiente angular, usando essa formulazinha aqui que a gente viu no vídeo anterior da nossa explicação desse assunto, né? E aí, quando você percebe, né, que essa função do primeiro grau, ela veio nessa questão dessa forma, ó, mx mais n, aí você vai perceber uma coisa aqui. Eu pergunto a vocês e eu queria que vocês me dessem alguma resposta, nem que seja pelo chat. Esse m que vocês estão vendo aqui, ele está fazendo o papel de quem na nossa função do primeiro grau, na nossa fórmula geral? Lembrando que esse m é justamente o valor que a questão quer, ó. Ele quer o valor de m.
Esse m está fazendo o papel de quem? Do coeficiente linear ou do coeficiente angular? Veja que ele está perto do x, ó. Olha o A, onde está. O A está pertinho do x, então ele está fazendo o papel de coeficiente angular. Se ele está fazendo papel de coeficiente angular, gente, a gente pode utilizar essa formulazinha aqui para saber qual é o resultado dele. Entendeu a lógica da coisa? Muitos exercícios eles vão pedir o coeficiente angular. E esse coeficiente angular é sempre o número ou a letra que vai ficar perto do x, certo? Se tiver perto do x, é o coeficiente angular na nossa função do primeiro grau, ou função afim, certo? E se ele está querendo que você calcule o coeficiente angular, você vai utilizar essa fórmula sempre para encontrar esse valor que ele está querendo. Aí surge a pergunta, professor, quem vai ser o meu YB, o meu YA, o XB e o XA? Aí na questão você vai observar que ele deu dois pontos. Ele diz que a função passa pelos pontos. Olha só os dois pontos que ele deu aqui, ó. Você pode chamar ponto A de -1, 3, e o ponto B, 2 e 7. Lembrando que o primeiro é referente a x, então esse seria o XA, e o segundo número da coordenada é o nosso y, então seria o y de A no ponto A. O outro ponto B vai ser o xb e o YB. Pronto, você identificou isso aí, agora fica fácil você encontrar a fórmula, né? No lugar desse A, eu vou colocar um M e agora eu vou seguir aqui, ó. YB, quem é o YB? 7. Menos da fórmula, vou pegar o YA agora. YA é 3. Embaixo eu vou colocar o XB, que é 2, menos da fórmula, menos da fórmula, e o XA. XA é -1. Cuidado, viu? Tem um -1. Tem um menos da fórmula e tem um menos do número. Então, eu vou colocar um parênteses aqui para a gente não se confundir. Resolvendo isso aqui, a gente tem em cima, ó, 7 menos 3, resultado 4. E aqui embaixo, menos com menos vai dar mais. 2 mais um vai ficar 3. Ou seja, o meu coeficiente, o meu m, é igual a 4 sobre 3. A alternativa que eu vou marcar é a alternativa B. Ficou claro, gente? Só recapitulando, você vai, é, toda função do primeiro grau, você vai obedecer a essa lei de formação. Aqui é o ponto principal do nosso assunto. Função, né? Função do primeiro grau. Essa lei de formação aqui, essa formulazinha aqui, ó, ela representa a função do primeiro grau. E na função do primeiro grau, você precisa saber de pequenas coisas. Você tem que saber o valor desse. Aliás, você tem que saber a função que esse A tem e a função que esse B tem, certo? E a função desse A ela é a mais cobrada, porque ele é o coeficiente angular. É ele que vai dizer se a reta vai estar mais inclinada, né? Ou não. Se a reta é crescente ou decrescente. É ele que vai dizer. Então é por isso que ele é mais cobrado. E para encontrar o valor dele, ó, a gente usa essa outra formulazinha aqui. Então, se a questão pedir o coeficiente angular, mesmo que no próprio exercício ele não esteja pedindo isso claramente, né?
como foi o caso do exercício 2 aqui, ele não disse que queria o coeficiente angular. A gente viu que ele queria, por quê? Porque a gente já sabia a posição que ele estava, que era, no caso, pertinho do x, certo? Então, se pedir o coeficiente angular, já pega, já engatilha essa fórmulazinha aqui, ó, que você vai conseguir encontrar rapidinho. Para isso, ele vai dar 2 pontos, né? Esses pontos você tem que se ligar que o primeiro valor é referente a x e o segundo é referente a y. Em todos os pontos que você for pegar, o primeiro é x e o segundo é y, certo? E aí você dá o nome aos bois aqui, substitui na fórmula e aí você vai conseguir encontrar algum resultado. Posso ir para a questão 3? Pode. Na questão 3 ele diz o seguinte: considere o gráfico abaixo e assinale a alternativa onde aparece a função que o representa. Em outras palavras, eu quero que você olhe para esse gráfico que está aqui e diga qual é a lei de formação que vai ser formada observando esse gráfico. Primeiro, a gente sabe que essa função, esse gráfico é uma reta, né? Ele tem desenho de uma reta. E a única função que tem o desenho de uma reta é a função afim, que é representada pela forma ax mais b. Isso aqui, ó, quem não assistiu o vídeo anterior, não participou, isso aqui, ó, representa uma função afim, certo? Então, o gráfico da função afim, ela é uma reta. E esse A aqui, como a gente viu na questão anterior, ele vai definir se a função ela é crescente ou decrescente. Se o A for positivo, então ela é crescente. Se o A for negativo, decrescente. Vocês olhando para esse gráfico aí, vocês acham que ele é crescente ou decrescente? Lembra lá daquelas primeiras aulas que a gente fez, né? Para saber se é uma função, quando a gente está falando de função de modo geral, para saber se uma função é crescente ou não, a gente vai olhar para o x e o y, o comportamento deles dois. Se o x cresce e o y cresce também, então a função é crescente. Se o x cresce e o y diminui, a função é decrescente. E você vai ver aqui, ó, que em qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, se eu pegar esse outro, o x está aumentando, foi para 2, mas o y está diminuindo. Então essa função ela é decrescente. Concorda? E daí eu sei que a função é decrescente, e se ela é decrescente, vai acontecer uma coisa aqui, ó. O a ele é menor do que zero. Ou seja, o número que está perto do x vai ter um valor negativo. Aí você vai olhar para cá, para as suas opções de alternativa. Quem é que tem um valor negativo? A letra D tem um -4 aqui perto do x, ó. A letra E tem um 3 sobre 2 aqui, que é negativo perto do x. A letra C também tem um valor negativo perto do x. Ó. A letra A também, mas a letra B não. A letra B está um valor positivo, então você já pode queimar ela. Ela não vai ser não, não vai ser nunca a sua resposta. Certo? Não vai ser. Você já eliminou uma alternativa aí. Certo? Outra dica, você tem que saber aí comportamento do B. O comportamento do B diz o seguinte, que ele vai apontar o local que o gráfico, que a reta vai cortar o eixo Y. Coeficiente B indica a altura
que o gráfico corta. Não vou nem colocar o gráfico, viu? Porque não é o nome, não é esse, não. A altura que é a curva, né, da função, o desenho da função, que é a função, corta o eixo y. Então, se você já sabe disso, se o B vai indicar a posição que vai cortar o eixo y, então, ó, você já sabe que o B vai ser quanto? 6. O B é igual a 6, certo? Então, se a minha função é f de x ax mais b, se você for olhar para as opções aqui, ó, aqui tem o valor 6, é a letra a letra D e a letra E. Você consegue descartar mais uma, se fosse uma prova do Enem. A letra C não seria sua resposta. Então, você agora ficou com três opções para marcar, né? E agora, professor, como é que a gente vai matar essa charada? Agora você vai recorrer à formulazinha do coeficiente angular, que é yb menos ya, xb menos xa. Ou seja, se você descobrir qual é o valor desse coeficiente angular, né, então você consegue definir aí quem é a minha alternativa, né, a função, a lei de formação dessa função, observando esse gráfico. Aí você pode fazer outra pergunta, né? Já que você não estão fazendo, eu mesmo estou fazendo aqui. Professor, quem vai ser o XB e o YB? O XA e o YA? Aí vocês vão olhar para cá, ó. No gráfico tem dizendo. Se você pegar esse ponto aqui, essa coordenada, o X é zero, e o Y é 6. Se você pegar esse outro ponto aqui, ó, você vai ter o x igual a 4 e o y zero. Lembrando que quando o ponto está em cima do eixo, né? Se ele estiver em cima do eixo x, o eixo x vai ter um valor e o o outro eixo, na verdade, vai ser zero, certo? Mesma coisa acontece com o eixo y. Ele está em cima do 6, então o y vai ser igual a 6 e o x vai ser zero, certo? Isso acontece quando o ponto está em cima do eixo. Então você pode determinar que esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Você pode claramente determinar isso. Se esse aqui é o ponto A, então esse aqui vai ser o XA e esse aqui o YA. E nesse outro, XB e esse aqui YB. Agora vamos utilizar aqui a fórmula para fazer a conta, né? YB é zero, menos da fórmula, o YA é 6. O XB é 4, menos da fórmula, e o XA é zero. Fazendo as contas, zero menos 6 vai dar menos 6, e 4 menos zero dá 4. Se você simplificar essa fração, né, por 2 aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3 com sinal negativo, né? E 4 dividido por 2 dá 2. Você simplificou a fração e você sabe que o número que está lá perto do x vai ser menos 3 sobre 2. E a única opção aqui que a gente tem é a letra E. Ó, pertinho do x você tem menos 3 sobre 2, certo? Então, a minha função, nesse caso desse gráfico aqui, é f de x igual a menos 3 sobre 2, x mais 6. E a alternativa é. Vale a pena depois você dar uma revisada nesse vídeo. Ver se tem mais alguma questão.
Questão 4 e tem a questão 5. A questão 5, gente, ela vai ser da mesma forma que essa, né? Aliás, a que a gente acabou de fazer, questão 3, certo? Então, vou deixar para que vocês tentem fazer essa questão 5. Só que ela veio em forma de problema matemático, certo? Leia com cuidado, mas a essência dela vai ser essa, né? Você vai ter que encontrar aí a função e vai dizer o seguinte aqui, ó. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Em outras palavras, qual é a função, qual é a lei de formação desse gráfico que está aparecendo aí na questão 5, certo? De cara você vai saber, ó, que a altura que passa aqui no eixo Y passou na altura 50, e isso aqui representa o B. E o B é sempre o número, ó, que fica depois da soma do X aí, ó. Pode ser a letra B, pode ser a letra D, e não pode ser nenhuma dessas aqui, porque ele não passou na altura 500. Não tem 500 ali, certo? Então, serve essa dica aí para vocês, e depois vocês façam as contas aí direitinho nessa questão 5. Eu vou responder a 4. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. Olha só o que está dizendo aqui, viu? Né? Uma pessoa, né, que tem uma empresa de prestadora de serviço, cobra pela visita à residência do cliente. Ela cobra, ela faz uma cobrança só por visitar e também cobra pelo tempo necessário para realizar o serviço naquela residência. Então, são duas cobranças. O valor da visita é R$ 40, é um valor fixo. Se ela foi visitar, ela já cobra 40. E o valor da hora para a realização do serviço é R$ 20. Então, cada hora que ela fica lá dentro da casa fazendo o serviço é R$ 20. Aí é o que o exercício vai pedir. Uma expressão que indica o valor a ser pago em função das horas necessárias para a execução do serviço é. Então, observa que esse aqui está fácil a gente descobrir. Vou fazer algumas anotações aqui. A visita, que é o valor fixo, custa R$ 40. O valor da hora custa R$ 20. Isso significa, nesse caso aqui, se for uma hora, vai cobrar R$ 20. Se for 2 horas, 2 vezes 20. 3 horas, 3 vezes 20. X horas, X horas vai ser X vezes 20. Pronto, você acabou de descobrir qual é a lei de formação. Certo? No lugar de X, ele usou H, né? Então, a gente vai montar a fórmulazinha assim, ó. P, que é o valor a ser pago, ela vai usar 20 vezes X, que no caso foi H, né? Ela usou H, 20H, mais 40, né? Que é o valor que ela cobra pela visita. Então, a função que você vai formar, a lei de formação dessa função, é feita dessa forma, certo? Professor, qual é a alternativa? Aqui ele veio 40 na frente, ó, mas a alternativa correta é essa aqui, certo? Não importa se o 40 veio na frente, a lei de formação da função afim é sempre essa, ó. Eu até estranhei porque nesse exercício ele colocou o contrário, mas é sempre essa. O coeficiente angular vem perto da letra, primeiro. Depois vem o B, certo? Então, esse aqui é o A, representa o H representa o X. E na lei de formação, a nossa lei de formação aqui, nesse caso, nesse exercício, é 20H mais 40, ou seja, a letra D, certo?
Para descobrir, gente, a lei de formação é simples, é só você fazer aqui, né, interpretar direitinho o problema. A visita é um valor fixo, então 40. É esse valor aqui. O valor da hora é o valor variável, é aquele valor que vai ficar perto da letra, o valor que vai ficar perto do x, certo? E a gente vai percebendo o comportamento dele quando a gente faz várias vezes. Uma hora dá 20, 2 horas vai ser 2 vezes 20, 3 horas, 3 vezes 20, né? Você vai ver que vai funcionar. Ó. 2 horas ia dar R$ 40, que é 2 vezes 20. 3 horas ia dar R$ 60, que é 3 vezes 20. Então, x hora vai ser x vezes 20, certo? Isso aqui, essa parte aqui é a parte que vai para a nossa lei de formação da função.